Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aqui estamos nós, mais uma vez, alegres, gratos a Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida. E também trago para nossa reflexão um breve texto. Antes de eu entrar no texto, eu quero conversar contigo porque você sabe que uma vida com Deus, ela é uma vida que a gente tem que levar muito a sério. Para que a gente entenda os planos de Deus, para que a gente entenda algumas coisas que acontecem ou não acontecem na nossa vida, nós precisamos estar íntimo de Deus, nós precisamos estar numa caminhada com Deus, uma intimidade com Deus. Porque senão a gente acaba não entendendo, a gente acaba se desgastando, a gente acaba perdendo até a fé, porque a gente não entende algumas situações, como eu quero compartilhar aquela que o apóstolo Paulo teve, que está no segundo livro de Coríntios, capítulo 12, os versos número 8 e 9. O verso número 8 diz o seguinte: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Se a gente para friamente, para o que você está fazendo, pensa direitinho, analisa. Paulo, ele foi um grande homem de Deus, ele caminhou com Deus, ele expulsou demônios, ele curou pessoas, ele pregou o evangelho de uma maneira tremenda. Paulo, ele fez muitas coisas, mas em determinado momento, a Bíblia vai dizer que tinha um espinho na carne dele, e o texto vai dizer, que nós lemos agora, que Paulo orou ao Senhor 3 vezes, para que o Senhor tirasse esse espinho, e a resposta de Deus foi a seguinte: a minha graça te basta. Imagina a situação de Paulo, meus irmãos. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, onde ele curava as pessoas, onde ele ministrava com autoridade, onde ele expulsava demônios. E quando ele se depara com uma situação onde ele necessitava da intervenção de Deus, Deus não o concede. Deus fala para ele: a minha graça te basta. Se nós olharmos também para Tiago foi um dos discípulos de Jesus. Ele caminhou com Jesus, ele viu com seus próprios olhos Jesus curando, Jesus operando milagres, Jesus fazendo sobrenatural, Jesus trazendo o morto à vida, Jesus fazendo coisas tremendas. Mas quando foi para Tiago, porque Tiago ele tinha uma deficiência, e note que a deficiência de Tiago não foi curada. Jesus não curou. Tiago, ele caminhou com Jesus, ele esteve entre os 12 discípulos, ele viu o agir de Jesus, as coisas, os milagres que Jesus fazia, mas Jesus não o curou. Agora eu pergunto para você, imagina a cabeça de Tiago, imagina o apóstolo Paulo, sabe? Ele fazia as coisas pelos outros, ele abençoava a vida dos outros, mas quando foi para ser abençoado, Deus não fez. O que nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nem todas as orações Deus vai nos responder. Nem todos os nossos pedidos Deus vai nos atender. Às vezes, a gente passa por situações difíceis e a gente ora, busca e clama e Deus não responde. Ou Deus, de alguma maneira, ele responde, mas a gente não entende, ou a gente não quer entender. Uma vida com Deus é uma vida maravilhosa, é uma vida tremenda, principalmente quando você está na presença de Deus, você sente o agir do Espírito Santo assim de uma maneira fantástica. Mas algumas vezes a gente passa por situações na vida e às vezes Deus ele não quer curar você. Às vezes Deus ele não quer curar a sua saúde ou de um familiar seu. Às vezes Deus ele não quer abrir uma porta de emprego. Às vezes Deus não quer que você seja promovido. Às vezes Deus não quer que você tenha um aumento de salário. Às vezes Deus não quer que você aconteça algumas coisas na tua vida.
E às vezes nós nos frustramos, nós nos machucamos. Quantas vezes você falou para Deus, pô, Senhor, o Senhor faz isso pelos outros, mas quando chega a minha vez nada acontece? Sabe, meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender, e não só entender, mas também aceitar que nem sempre as nossas orações serão atendidas. Nem sempre o espinho da nossa carne vai sair. Nem sempre a prosperidade financeira vai chegar na nossa casa. Nem sempre a resolução de um problema vai acontecer. Mas isso não significa que eu e você não devemos orar. Mas isso não significa que eu e você não devemos continuar tendo uma caminhada com Deus, uma intimidade com Deus. Muito pelo contrário. Se Deus, por algum motivo, ele não nos atendeu ao pedido, a essa oração, é porque Deus sabe o que faz. Provavelmente não. Com toda certeza, o que acontece na nossa vida e que nós não recebemos, isso também é para a glória de Deus. E a Bíblia ela é muito clara nisso. Jesus ele curou e não curou algumas pessoas e ele falou, olha, isso é para a glória de Deus. Então, algumas situações nós precisamos entender que elas não vão acontecer na nossa vida. E isso também é para a glória de Deus. Que a gente pense e reflita. Talvez você esteja passando por um momento delicado. Talvez você esteja numa situação difícil. E talvez Deus ele não vai te responder. Ou talvez ele já te respondeu, como ele respondeu para Paulo, a minha graça te basta, mas a gente acaba não entendendo. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua família, a tua semana, em nome de Jesus. Um forte abraço e até uma próxima, se o nosso Senhor Jesus assim permitir. Fiquem todos na paz.